Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram pelo título, hoje o vídeo é super especial. Eu tô recebendo aqui no canal a Lívia Piccolo. A gente vai conversar um pouco sobre ela e um pouco sobre o curso que ela tá lançando agora, que é o Arte das Histórias. Lívia, seja muito bem-vinda! Obrigada, Gi. Eu tô super feliz de estar no seu canal, conversando com você e falando do curso. Muito legal, eu também fiquei muito feliz, porque a gente já se acompanha faz algum tempo e agora que a gente está conversando, enfim, espero que um dia seja presencialmente também. Tomare! Bom, pessoal, eu imagino que todo mundo conhece a Lívia, mas para quem não conhece, a Lívia é roteirista, redatora, dramaturga, enfim, ela é super múltipla nesses caminhos com a arte, com a literatura e com as histórias. Ela fez tanto a graduação quanto o mestrado no ECA, da USP, e eu conheço a Lívia da época que ela tinha um canal aqui no YouTube, que é o Livrogram, e hoje ela atua, então, no canal da Antofágica, fazendo vídeos super legais sobre clássicos e as histórias e a relação que isso tudo tem com o mundo de hoje. Bom, Lívia, eu queria começar te perguntando, então, porque eu acho muito interessante como você consegue entrar nessa questão das histórias de vários jeitos, né? Tanto quanto leitora, quanto crítica, quanto escrevendo, né? Você também escreve, produz, e, enfim. Como que as histórias chegaram na sua vida e como que você resolveu que era com isso que você queria trabalhar, isso que você queria fazer? Eu acho que as histórias entraram na minha vida na infância mesmo, acho que por influência familiar. A minha mãe me incentivou muito a ser uma leitora. Eu até tenho um vídeo lá no canal da Editora Antofágica, onde eu conto um pouco da minha vida como leitora. Ela leu muitas histórias para mim, ela me presenteava com livros, então eu tive um incentivo que veio da família. E eu sempre gostei, assim, não só de livros, de literatura, eu sempre gostei de cinema, eu sempre gostei de teatro, eu sempre gostei de artes em geral, porque eu acho que a arte, nas suas diversas expressões, ela ajuda a gente a dar sentido ao mundo, né? Ela ajuda a gente a entender a nossa própria vida e a entender o mundo. Então, eu sempre encontrei ali nas histórias expressas de diferentes maneiras, em diferentes linguagens, um lugar para eu entender questões do mundo, entender questões de mim mesma. E acho que teve períodos da minha vida onde eu fui mais interessada em literatura, depois em teatro, depois em cinema, e volta à literatura. Mas eu me reconheço desde sempre como essa pessoa multi, como você disse. E eu acho isso muito legal porque você trouxe isso para o curso também, né? O subtítulo do A Arte das Histórias é como funcionam as séries, filmes e livros que amamos. E isso está muito na proposta das tuas aulas, trabalhar com várias narrativas de fontes diferentes. Eu queria saber como você chegou nessa proposta, como você acha que as narrativas, apesar das linguagens diferentes de cada um, como que essas narrativas, o que elas têm em comum? Eu fiquei um tempo, confesso que eu fiquei um tempo pensando na estrutura do curso, né? E aí, as conclusões que eu cheguei foram as seguintes. Primeiro, eu poderia dar essa contribuição, eu poderia fazer um curso que falasse de mais linguagens, não só de literatura, justamente por conta da minha formação e da minha atuação profissional. Então, já que eu poderia oferecer isso, falei, vamos nessa, porque tem cursos, tem muitos bons cursos, né, disponíveis que são sobre literatura, sobre roteiro, sobre dramaturgia teatral. E pesquisando um pouco, eu vi que não tinha nenhum que juntasse todas essas artes. Então eu falei, tá, legal, aqui eu posso dar uma contribuição. E também porque eu acho que, principalmente assim, no começo da pandemia, naquele momento em que a gente precisou ficar fechado em casa, e que a gente não sabia o que ia ser do futuro e das nossas vidas, eu percebi como as pessoas, de fato, se apoiaram nas histórias, assim, como todo mundo começou a recomendar, mais do que de costume, livros para ler, séries para assistir e filmes. Então eu falei, eu quero falar também, mais do que sobre histórias específicas, sobre o papel que as histórias desempenham na nossa vida, assim, né? Como elas são parte essencial da nossa vida. O Antônio Cândido tem um texto maravilhoso, né? O crítico de literatura, que ele fala da fabulação como um direito humano, né? Como algo tão essencial à nossa vida, quase como o oxigênio. Então eu pensei, falando das histórias não só na literatura, eu posso tangenciar essa questão, assim, de como a fabulação faz parte das nossas vidas. Não sei se ficou clara a resposta, mas acho que é por aí.
Ficou muito claro. E eu achei legal que você mencionou essa questão da pandemia também, porque minha próxima pergunta é um pouco sobre a importância das histórias hoje. Eu acho que você já comentou um pouquinho sobre isso nessa resposta sobre a pandemia, mas fora isso, assim, como que você acha que as narrativas podem ajudar a gente a entender esse mundo louco que a gente está vivendo, que estão acontecendo milhões de coisas ao mesmo tempo e a gente tem que digerir um monte de informação, enfim. Eu acho que as histórias elas mudam com o tempo, né? Por exemplo, eu falo muito de clássicos lá na Antofágica e tem uma frase que eu sempre gosto assim de ter em mente, acho que eu já falei no canal algumas vezes, que as novas gerações, para os clássicos, fazem novas perguntas. Então, cada geração faz novas perguntas para os clássicos. O clássico é aquele livro que nunca termina de dizer aquilo que ele tem para dizer, e as novas gerações fazem novas perguntas. E as histórias contemporâneas, eu acho que são a tentativa, ali no calor do momento, de entender o que está acontecendo. Então, eu, como leitora, espectadora, eu sempre gosto de transitar entre as histórias clássicas, né, que, de certa maneira, são um retrato de uma época, são o retrato de valores que muitas vezes foram transformados, né? Por exemplo, a gente vai ler um romance da Jane Austen e fala, meu Deus, o casamento não é hoje o que já foi naquela época e tal, né? Então, os clássicos são um retrato de uma época, mas a gente também pode fazer novas leituras deles a partir da experiência contemporânea. E as histórias contemporâneas, eu acho que são esse impulso de tentar dar sentido ao caos, né? Porque realmente acho que a gente está numa época de muitas narrativas, de disputas narrativas, inclusive, né? E as histórias são uma tentativa parcial, porque claro que a gente nunca vai ter o distanciamento e nem as ferramentas, eu acho, para ler totalmente o mundo, né? Enquanto a gente está vivendo ele. Acho que isso é uma tarefa impossível. Mas as histórias são esse exercício, acho necessário e saudável de tentar entender a realidade, né? Então, por exemplo, hoje se fala muito, né, das histórias diversas, como é necessário que todas as pessoas estejam representadas e escrevam suas histórias. Isso é um debate riquíssimo, né? E eu gosto de pensar também nas histórias como criando novas narrativas, né? Porque, sei lá, por exemplo, um exemplo recente que eu pensei bastante foi aquela série Pose. Eu não sei se você conhece essa série. Eu já vi, tá na minha lista, eu não assisti ainda. É uma série que fala de uma cena bem específica, assim, que tem a ver com a comunidade de trans de Nova York. E faz um retrato de um momento histórico ali bem específico, de quando a AIDS surgiu e todo o medo que tinha em relação à doença. Tem até pontos de contato, assim, um pouco com o que a gente está vivendo em relação ao coronavírus. E pesquisando sobre a série e lendo sobre ela, existe uma crítica que foi feita do tipo, nossa, mas essa série romantiza um pouco a vida da comunidade trans, né? A gente vive tantas violências, não é assim, essas personagens estão tendo vidas felizes, estão se dando bem. E, por outro lado, tinha gente que falava, mas é importante isso, é importante que as histórias também abram essas possibilidades. Ah, não existe isso na realidade? Então vamos criar isso na ficção. Por que que a história da trans sempre tem que ser de violência, de marginalização, de preconceito? Então, você percebe, assim, a ficção tem esse poder também, não só de representar, mas também de criar essas realidades. E tudo isso me interessa muito. Tanto que a gente tem várias histórias que vão repensar fatos históricos, né, e situações relativas a fatos históricos, que eu acho muito interessante, que é pensar justamente nessa possibilidade, né. Tem uma série Hollywood, eu acho que era o nome, alguma coisa assim, que tenta repensar como seria a participação de atores negros no cinema se outras decisões tivessem sido tomadas, né? Então, eu acho muito legal. Agora eu vou colocar essa série mais no topo da lista para assistir. Vale a pena, porque além do fato de que a equipe, né, as atrizes são de fato atrizes trans, figurinistas, produtores, eletricistas. Eu acho que é um caso ali de uma narrativa de grande alcance, né? A gente está falando de série veiculada na Netflix, enfim, uma coisa para um público maior e que faz a gente pensar nisso, assim. Acho que vale a pena, Gi. Muito legal. E eu
Pensei numa pergunta agora, quando você estava falando tudo isso, quando você mesma vai escrever alguma coisa, você tem alguma preferência por gênero, ou é uma coisa que surge, dependendo da história que você quer contar, você vai para... Eu sei que você tem uma peça de teatro, né, que já foi produzida, inclusive. Como que você, como autora, como que você se entende nisso? Nossa, que pergunta difícil, vou tentar responder. Eu acho assim que os textos que eu já escrevi sempre foram projetos que envolveram mais pessoas. Então, essa peça de teatro, né? O teatro é muito coletivo, então foi um projeto que eu discuti durante algum tempo com a atriz que fez a personagem, foi um monólogo. O curta-metragem que eu escrevi recentemente também é um projeto que eu discuti com essa mesma atriz e com o diretor, então sempre foram projetos que me interessavam, mas que também envolviam outras pessoas. Aí eu acho que mais ou menos de uns meses para cá, assim, eu tenho pensado mais na minha voz autoral mesmo. Então eu estou desenvolvendo, eu retomei alguns contos que eu escrevi um tempo atrás, mas que eu não tinha ainda ficado satisfeita com o resultado. E eu também estou escrevendo crônicas que saem numa newsletter, que eu sou redatora, uma newsletter bem para um público específico, uma newsletter sobre maternidade e parentalidade, mas eu escrevo crônicas lá sobre o meu dia a dia como mãe, sobre algumas das minhas experiências. Então eu tenho, eu acho que mais recentemente procurado esse olhar autoral, assim, qual que é a minha voz. Eu ainda estou descobrindo ela. Mas em relação a formatos, eu acho que eu tenho interesse em muitos formatos, assim, eu gosto de pensar também as diferenças. Isso é uma coisa que eu vou falar muito no meu curso. Qual a diferença de uma história contada na literatura, onde a matéria são as palavras, e a gente tem que imaginar aquilo que está lá, para uma história que é contada na linguagem audiovisual, onde a imagem nos é dada, a gente não tem que imaginar nada, mas que, ao mesmo tempo, tem muitas camadas narrativas. Você tem a imagem, a trilha sonora, o roteiro, a interpretação dos atores, a direção de arte, né? Então, eu gosto de pensar nas diferenças, limites e possibilidades de cada linguagem. E por isso que eu vou falar no meu curso também bastante disso, assim. Legal, eu vou aproveitar esse gancho que você falou agora do seu curso e conta mais pra gente, então, como que o curso é dividido, quais são os temas que você vai abordar, quais são as obras que você vai referenciar, enfim, conte tudo, tudo. O curso são 6 aulas online, ao vivo, de 2h30 cada uma. Parece bastante, né? Nossa, 2h30, mas é que eu pensei de ter um tempo ali para responder perguntas também, para ter uma troca com quem está lá. E eu vou falar um pouco de literatura clássica, literatura moderna e literatura contemporânea. Então, eu pensei em fazer um grande percurso pela história das histórias, né? Eu acho que é essencial falar um pouco de Grécia, né, da Antiguidade Clássica, onde o Aristóteles, o filósofo Aristóteles, foi o primeiro, digamos, teórico da literatura, né? Ele que, tentando analisar as tragédias gregas, falou ali de conceitos fundamentais de representação, né? Então, vou falar um pouco do teatro na Grécia Antiga e como que essa estrutura de 3 atos que o Aristóteles teorizou é usada até hoje em muitas narrativas, né? Principalmente na narrativa audiovisual. Depois eu vou dar um pulinho ali em Shakespeare, que eu acho que é também um paradigma, né, na história do Ocidente. Vou falar um pouco de Hamlet, que é esse personagem que trouxe a hesitação psicológica e que estava bem à frente do seu tempo, né? Porque ainda não existia o conceito de sujeito, de subjetividade, de vontade, como a gente entende hoje, e o Hamlet tem uma fagulha ali disso tudo. Então, vou falar um pouquinho de Hamlet. Vou falar de romance, que é uma forma amada por muita gente, né? Quem não gosta de um bom romance, né, Gi? Sim, tô suspeitíssima. Eu vou falar um pouco vou falar um pouco da forma do romance, vou falar um pouco de Jane Austen, de Dom Casmurro, de Madame Bovary, acho que são livros aí muito importantes, né? E também tem espaço no curso para falar de formas mais contemporâneas, mais experimentais, das formas breves, vou falar um pouco do conto, e dos filmes e das séries, vou falar bastante da diferença entre... como eu já disse, né, para você, da diferença da história contada no meio audiovisual e da história literária. Então, eu escolhi para falar Bacurau,
o filme Bacurau, que acho que é legal também trazer um pouco da arte brasileira. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que é um filme que eu adoro. Não sei se é muito da minha geração, enfim, mas... Eu amo também, eu amo também. Já assisti mais de uma vez, inclusive. Eu adoro. Que é um filme que tem ali um certo traço de inovação no jeito como conta a história, misturando tempos, memória, devaneio. E vou falar de Fleabag, que é uma série que quebra a quarta parede, que acho que é um recurso que surpreende muita gente. Vou falar um pouco dos anti-heróis, então vai ter Mad Men, Breaking Bad. E, nossa, muita coisa, Gi, mas acho que já dei uma palhinha aqui. Mad Men é uma das minhas séries favoritas da vida, assim. Também é uma que eu já assisti mais de uma vez e com frequência eu assisto episódios esporádicos, assim. Tem aqueles episódios favoritos e, enfim. É maravilhosa. É uma série literária, né? Bastante literária, assim. Uhum. Ela tem densidade psicológica, né? Você entra mesmo ali nos dilemas de cada personagem, nos desejos inconscientes que eles não sabem como lidar. Tem uma característica bem literária, assim, né? De aprofundar os conflitos, de uma narrativa mais lenta também, em comparação a outras séries que são mais frenéticas. Eu amo também, nossa. E, Lívia, eu tenho uma última pergunta, então. Eu queria que você indicasse pra gente as últimas coisas que você tem lido, assistido, ouvido, enfim, tanto faz, que te empolgaram, que te ajudaram a entender o mundo, que te fizeram pensar, nossa, histórias são importantes e por aí vai. Bom, uma série recente que eu assisti e que eu gostei bastante, e depois eu fui ler sobre ela também, e aí questionei algumas coisas que eu tinha gostado também. Enfim, é a série White Lotus, não sei se você ouviu falar, que está passando na HBO. É uma série de multiprotagonistas, não tem assim um protagonista principal, e vai falar de um grupo de privilegiados, assim, um grupo de pessoas muito ricas, norte-americanas, que vão para um resort. E fica escancarado ali um pouco a falta de noção dessas pessoas em relação ao lugar que elas ocupam e as relações que elas travam umas com as outras e com os funcionários do resort. Enfim, e é uma série também que tem uma trilha sonora muito boa. Ela tem um cuidado estético que geralmente a gente não vê em outras séries. Tem uma fotografia bem específica, enquadramentos diferentes. Ela tem um visual, assim, mais arrojado. E eu gostei bastante da série. Fiquei pensando um pouco depois no final dela, que acho que tem alguns problemas. Mas, enfim, é uma série que acho que vale a pena ser lida. Ser lida não, ser assistida. E livros, eu recentemente li o livro de contos da Giovanna Madalosso. A Giovanna Madalosso é autora do Sweet Tóquio, do Tudo Pode Ser Roubado, acho que é uma autora brasileira contemporânea que está conquistando um público, que está colocando ali questões das mulheres que ainda não tinham aparecido na literatura, maternidade principalmente, e eu gosto muito dos romances dela e fui ler o livro de contos. E achei divertidíssimo, porque ela tem humor também. A gente estava falando de humor, né, Gi, antes de começar a gravação. Eu gosto muito de histórias que trazem humor, que tem um humor crítico, que são engraçadas, porque parece que literatura sempre tem que ser séria, né, pesada, grave. E tem autores que conseguem trazer histórias significativas, que nos transformam, nos atravessam e que também trazem humor. Então, esse livro da Giovanna Madalosso eu adorei, chama A Teta Racional. É o primeiro livro dela. Eu acho maravilhoso. Você conhece? É legal, né? Maravilhoso. Uhum. Eu concordo, eu acho que ela tem uma mão muito boa para quando ser séria, quando ser engraçada, quando... E conseguir, eu acho que o que você disse, né? Criar histórias significativas que também são engraçadas. Exato, exato. E... que mais que eu li, assim, eu tô lendo, comecei a ler o Úrsula, da Maria Firmina, que é um clássico também que felizmente foi retomado, né, nos últimos tempos, e está sendo muito interessante também, acho que é um resgate aí que precisa ser feito. E tô estudando bastante teoria para dar umas aulas bem boas.
Muito legal, Lívia, muito, muito legal. Então, pessoal, eu queria dizer que todas as informações do curso vão estar ali na descrição. Lívia, até quando que vão as matrículas? Quando que começam as aulas? As matrículas vão até dia 21 de outubro, ou seja, até o dia que o curso começa. Ele começa dia 21 de outubro. As aulas são ao vivo, não são gravadas, mas quem não puder assistir vai poder acessar as aulas depois. Elas vão ficar gravadas durante um tempo, durante alguns meses, então a pessoa vai poder assistir depois, porque tem gente que não pode no horário, ou não pode todos os dias, né? São 6 aulas ao todo. E qualquer dúvida que as pessoas tiverem, elas podem me perguntar no meu Instagram também. Eu tenho respondido todo mundo que me manda dúvida. Então, qualquer dúvida você pode me procurar. A Gi vai colocar aqui, né, o meu contato. Pode me procurar, me mandar mensagem. E acho que é um preço bem acessível, assim, porque são 6 aulas de 2h30 cada uma. Eu quis fazer um curso mesmo que bastante gente pudesse fazer. Então, acho que não existe muito um outro curso por aí com esse volume de conteúdo, com esse preço acessível. Então, acho que isso é um diferencial mesmo, e eu quis fazer dessa maneira, para bastante gente poder participar. E acho que é isso, Gi. Então, pessoal, link tanto para o Instagram da Lívia, quanto para o curso, e todas as informações, tem certinho aula a aula e tudo mais, tudo isso, então, na descrição do vídeo. E, Lívia, muito obrigada, foi um prazer conversar com você, fiquei muito feliz. Foi um prazer, Gi. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado um pouco da Lívia. Caso não conheçam ela ainda, então, por favor, sigam ela é maravilhosa, e espero que a gente se encontre, então, no curso. Até a próxima!